de termologia de maneira geral, né? Até agora nós só vimos as escalas termométricas, a definição de temperatura, calor, equilíbrio térmico, e vimos um pouquinho sobre dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Devo ter comentado com vocês que o coeficiente de dilatação superficial é aproximadamente o dobro do linear, o coeficiente de dilatação volumétrico é aproximadamente o triplo do linear. E vamos exercitar essas ideias. Página 316, questão 17. Um bloco maciço de zinco tem forma de cubo com aresta de 20 centímetros a temperatura de 50 graus Celsius. Ele falou a temperatura inicial, disse que tem um cubinho de zinco e ele falou que a aresta desse cubo mede 20 centímetros. Então é 20 por 20 por 20. O coeficiente de dilatação linear médio do zinco, só de ele falar que é um alfa médio, a gente já sabe que o alfa do zinco varia. Por isso que ele é chamado de coeficiente, não de constante. O valor em centímetros cúbicos que mais se aproxima do volume desse cubo a uma temperatura, ele quer o volume do cubo a uma temperatura de menos 50 graus Celsius. Show de bola! E aí, pessoal, vocês me recomendam atacar o problema por uma dilatação linear ou uma dilatação volumétrica? Eu concordo, volumétrica vai ficar mais fácil. Não que não dê para resolver por dilatação linear. É até uma tarefa que eu vou te recomendar. Tentar resolver essa questão por dilatação linear. Se tu fizer isso e me pedir para corrigir na aula que vem por esse outro método, nós vamos aproveitar esse momento para aprender uma coisa, para aprender não, mas para reforçar uma coisa que eu já disse a vocês. Mas obrigado, eu concordo. Eu vou atacar o problema pela dilatação volumétrica. Mas aí eu preciso achar o volume inicial do cubo. Como eu acho o volume de um cubo? Aresta ao cubo, por isso que elevar a terceira potência é elevar ao cubo, é porque calcula o volume de um cubo. 20 vezes 20, 400, vezes 20, 8.000 centímetros cúbicos. O gama, ele não deu gama, ele deu alfa. Mas o gama é aproximadamente o triplo do alfa, logo 3 vezes 25, 75 vezes 10 na menos 6 graus Celsius a menos 1. Achei o gama. 75 vezes 10 na menos 6. Qual foi a variação de temperatura? Eu acho que é um momento perigoso, talvez. É a temperatura final menos a inicial. Se ele falou que a temperatura final é menos 50 e a inicial era 50, menos 50 com menos 50 dá menos 100. Quer dizer que a temperatura sofreu uma redução de 100 graus Celsius. Esse cara vai encolher, então. Esse cara vai sofrer uma contração. Na hora de multiplicar, eu pensaria assim, ó, 8 vezes menos 1, que é menos 8, e menos 8 vezes 75. 8 é 2 na terceira, né? 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou multiplicar por 2 lá, então. 75 pila, 2 vezes 150 pila. Vezes 2, 300 pila. Vezes 2, 600 pila. Então deu 600, mas tinha 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na menos 6. Tranquilinho multiplicar, né? Menos 10 na 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 60 centímetros cúbicos. Foi o quanto o cara encolheu. Agora daria para pensar mentalmente, né? Se ele tinha 8.000. Se ele tinha 8.000 e encolheu 60, vai para 7.940. Para ficar elegante, né? Pensando numa questão discursiva, eu poderia provar isso com esse cálculo. ΔV igual a V menos V0. O ΔV foi o quanto ele encolheu, menos 60. O volume final era a pergunta que ele tinha feito. E o volume inicial, 8.000. Menos passa, mais 8.000 menos 60 na matemática profunda, 7.940 centímetros cúbicos. Que é a letra D. Boa questão essa, tá? Não é uma questão já de nível 0 ou nível 1. Já daria para botar um nível médio na questão pelas sutilezazinhas que apareceram. Desafio para vocês. Faça esse cálculo pela datação linear.
Como, professor? Ué, calcula quanto uma aresta encolhe. Cada aresta vai encolher, certo? Isso aqui é o L0, tamanho inicial da aresta. Te deu o alfa, joga na fórmula, calcula o quanto cada aresta vai encolher. Se, por exemplo, encolhesse 1 centímetro, ia de 20 para 19. E aí tu ia fazer 19, 19 e 19. Beleza? Faz esse cálculo e tu vai perceber que não vai dar o mesmo resultado. Vai dar um resultado muito próximo desse, mas não vai dar o mesmo resultado. E me pede para corrigir na próxima aula, que a gente pode fazer um comentário interessante aí. O cálculo que tu vai fazer de tarefa, então, através do ΔL, essa mesma questão, vai dar um resultado mais preciso do que esse, mais verdadeiro. E aí nós podemos depois fazer uma discussãozinha sobre isso. Certo? Então uma tarefinha, ó, fazer por ΔL, essa aqui. Fazer por variação linear. Desafio interessante aí. Legal. Próxima. 12, os testes elementares. Vamos que vamos. Qual é a página dessa? 328. 328. Me empresta, por favor. Página 328, questão 12. Considerando que o coeficiente de datação linear médio de um corpo seja A igual a... Vou chamar de alfa por frescura, acostumado já 5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Pode-se afirmar que a variação percentual, isso é perigoso, a variação percentual do volume. Como é que eu vou representar essa variação percentual? Como eu já fiz várias vezes esse tipo de questão, eu já sei que a variação percentual é o ΔV que ele sofreu dividido pelo volume inicial. Mas para o aluno sacar que é isso, que é uma variação percentual, é que deixa a questão terrível. Tá ali a sacanagem da questão é isso, essa variação percentual. Vou discutir um pouco melhor isso. Sendo que a temperatura inicial era 0 graus Celsius e a temperatura final 300 graus Celsius. Então já vamos calcular o ΔT, né, que deu 300. 300 menos 0. A primeira vez que eu vi uma questão pedindo variação percentual, eu lembro que eu tive que fazer assim para poder sacar o que o cara queria. Olha só o que eu fiz. Eu pensei assim, ó, pô, variação percentual, eu vou ter que fazer um cálculo no final de quanto ele variou percentualmente. O que é o 100%? O 100% é o volume inicial do cara. Isso que é o 100%. Aí eu vou ver o quanto que ele variou. Vai ser o ΔV. Aí eu vou calcular quantos por cento foi percentualmente isso. Uma regrinha de 3, né? 100% é o volume todo. O quanto variou é X%. Cruz credo. V0, né? Multiplicação cruzada. A professora falava cruz credo. 100% vezes ΔV, 100% ΔV. Eu quero achar o X, está multiplicando, passa dividindo. Então tu vê, ó. Na verdade, achar uma variação percentual é pegar a variação, dividir pelo volume inicial e depois multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Ou seja, o que ele está querendo é isso, a ΔV sobre V0. Só lendo, de repente, eu não percebo o que é isso. E aí o cara, pô, cara, o meu V0, como é que eu vou calcular essa porcaria? Claro que tem jeitinho brasileiro para resolver isso. Se ele não te deu o volume inicial e pediu algo percentual, chama de 100 o volume inicial. Assim a resposta deu 80, certo? Já sabe que é 80%. Deu 1%. Mas o bacana é a gente aprender a resolver sem jeitinho brasileiro, né? Responder com matemática honesta. Então vamos lá. Peguei a fórmula da dilatação volumétrica por se tratar de dilatação volumétrica. O ΔV ele quer saber percentualmente. O V0 não foi fornecido porque ele quer um percentual. O gama, eu vou ter que lembrar que é o triplo do alfa. Então o gama vai dar 3 em 5, 15 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Achei o gama, 15 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura de 0 para 300 variou 300. Como ele quer a variação percentual, eu poderia calcular o ΔV, vai ficar um V0 lá pendurado e fazer essa regra de 3 no final. Poderia fazer isso. E eu, na tua posição, acharia mais confortável na época do vestibular. Depois eu fiquei de saco cheio de calcular a porcentagem por regra de 3, porque eu percebi que era só pegar um número maior, um número menor e dividir pelo maior, né?
É isso que é calcular um percentual. Quanto é 20 de 300? Quantos por cento é 20 de 300? Eu não vou fazer regra de 3, pelo amor de Deus, é 20 sobre 300. Corta, corta. Dá 0,0666, então 6,666%. É muito mais rápido que fazer regra de 3, né, cara? Se tu quiser saber quanto é isso em relação a isso percentualmente, é só dividir o menor pelo maior. Acabou, multiplica por 100 já é porcentagem. Beleza? Então tu vê, eu não vou fazer com a regrinha de 3, pode fazer depois com mais calma se quiser, eu já vou fazer que o ΔV percentual é o ΔV sobre o V0. 3 vezes 15, 45, mais 2 zeros, vezes 10 na menos 5. ΔV sobre V0 vai ficar igual 1, 2, 3, 4, 5, 0,045. Para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100, né? Então, 4,5%. Então essa questão era muito boa quando ele fala variação percentual. Eu errei uma hoje esses dias. Distração. O cara pediu, quem é que vai variar percentualmente mais? Eu não prestei atenção na palavra percentualmente e fui direto no ΔV. Me esqueci que era ΔV sobre V0. Tu vê, até eu errei esses dias uma questãozinha. 10 anos de sala de aula, me distraí e errei. Variação percentual, fiquem ligados com isso. Qual é a variação percentual da área? É ΔS sobre S0 que ele está pedindo. Qual é a variação percentual do comprimento? É ΔL sobre L0 que ele está pedindo. Aí a gente já se vacina com as outras também. Muito bem. Tinha mais, hein? Quero mais, estou gostando de ver. 19. Vamos que vamos. Pô, galera, se vocês treinarem as questões em casa e me pedirem para tirar as dúvidas depois, não tem como não aprender, cara. Pode até demorar um pouquinho, mas até o final do ano nós estamos em férias. Pode ter certeza, não tem outra mágica para aprender física. 19. Quem foi que pediu? Vamos que vamos. Página 329. 329, questão 19. Que bela tarde para aprender física. O recipiente aberto contém meio quilo de gelo a menos 10 graus Celsius. Massa, então, a minha vontade é anotar 500 gramas já, porque como é calorimetria, né, geralmente a gente trabalha em grama. A menos 10 graus Celsius, temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. A massa do recipiente pode ser desprezada, quer dizer que é um recipiente tão pequeno comparado com o gelo, com a quantidade de matéria que tem ali dentro, que não vai interferir no processo. Fornecemos calor ao recipiente a uma taxa de 150 calorias por minuto. Isso, na verdade, é a potência. 750 calorias por minuto. Sempre que relacionamos energia com o passar do tempo, estamos falando de potência. Nesse caso, uma potência térmica, mas poderia ser qualquer outro tipo de potência. Elétrica, por exemplo. Durante 150 minutos. Então, falou a variação do tempo. Cuidado, hein? Tzinho é tempo, Tzão é temperatura. 150 minutos, a variação do tempo. Considere o Czinho do gelo como 0,5 calorias por grama grau Celsius e o L de fusão do gelo 80 calorias por grama, valores famosos. Depois de quanto tempo a partir do momento em que o aquecimento começou, a temperatura começará a ser maior do que zero? Quanto tempo vai demorar para a temperatura ficar maior que 0 graus Celsius? Altas questãozinha, muitíssimo obrigado. Pois então, gente, olha só. Para que a temperatura fique acima de zero, eu primeiro vou ter que derreter esse gelo para ele chegar até zero. Desculpa, eu vou ter que aquecer o gelo para ele chegar até zero. E depois eu vou ter que derreter o gelo para ele virar água zero. Depois que ele estiver na situação de água zero, cada maldita caloria que ele receber vai fazer a temperatura ficar acima de zero. Ou seja, eu vou ter que pegar o gelo que está a menos 10 graus Celsius, vou ter que calcular quanta energia para ele ir a 0 graus Celsius e depois vou ter que calcular quanta energia para transformar em água a zero.
Qualquer quantidade a mais de energia a partir desse ponto, a temperatura fica acima de zero. Eu vou chamar de Q1 essa quantidade de calor para aquecer o gelo e vou chamar de Q2 a quantidade de calor para derreter o gelo. Como no primeiro processo existe mudança de estado, não existe mudança de estado físico, só mudança de temperatura, é o que macete. Quantidade de gelo a ser aquecido, 500 gramas. Czinho do gelo, calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura, é a temperatura final desse gelo, menos a temperatura inicial. Esse menos é um perigo. Q1 é igual, 500 vezes 0,5 é 250, menos com menos é mais, 10 vezes 250, 2.500 calorias só para o gelo chegar a zero. E mesmo que eu continue jogando calor para ele, não vai aumentar a temperatura porque ele tem que derreter primeiro. Para calcular a quantidade de calor relacionada a uma mudança de estado físico, é o famoso... Que moleza? Já falamos de calorimetria? Sim? Que susto. Que moleza? Quantidade de calor é igual. Massa de gelo a derreter, 500 gramas. Calor latente de fusão do gelo, 80. Quantidade de calor necessária para derreter o gelo, 5 vezes 8, 40. Mais 3 zeros, Jezebel, 40.000 calorias. Então a quantidade de calor total que eu preciso para fazer a coisa ter chance de começar a subir acima de zero, eu vou precisar de um calor total de 40.000 mais 2.400. 42.400 calorias é a quantidade mínima de energia para a temperatura, né, logo depois disso começar a ficar maior que zero. Aí eu poderia fazer uma regra de 3. Se demora 750 calorias a cada minuto, 42.500 calorias, x minutos. Multiplicação cruzada e com matemática básica eu descubro esse tempo. Porém, como eu quero te ensinar física, o ideal seria a gente finalizar assim, ó. Vamos pegar a definição de potência. Potência é energia com o passar do tempo. Ó, é Tzinho, não é tesão, hein? É tempo. Qual é a potência da fonte? 750 calorias por minuto. Quantas calorias eu quero mesmo? 42.500 calorias. Vamos ver quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Acredito na tua matemática básica, então já vou fazer esse pulo aqui. Dividir por 10 em cima e embaixo. Delta T é igual. Vai no cantinho e 4.250 dividido por 75. Vezes 4 dá 300. Vezes 5, então. Vezes 6 vai estourar. 5 vezes 5, 25 vai 2. 35, 36, 37. Sobrou 0. 12 menos 7 dá 5. 3 menos 3 zerou. Abaixo 0. 500, 300, 6 vezes 6. Vezes 6. 6 vezes 5, 30 foi 3, 42 mais 3, 45, sobra 5, vírgula, abaixo 0, vai começar o repeteco. Então ficou 56,666 minutos, ou se preferirmos, 56 minutos, 666 é 2 terços, né? 2 terços de minuto, 2 terços de 60, 40 segundos. Em 56 minutos e 40 segundos a temperatura vai ser zero ainda. Em 56 minutos, 40 segundos e 1 milésimo de segundo a temperatura já está acima de zero. Certo? O que ele tinha de resposta aí? Tá tudo em segundo? Porra, que bicho sacana. Pois não. Diz que ficou por 150 minutos ligada. Não muda nada? Depende, se tivesse dado um tempo maior do que esse, eu falaria, não chegou a zero. Sacou? E é isso que deixa a questão difícil. Ele dá o tempo e tu quer usar aquele tempo que ele deu, mas a gente não sabe se aquele tempo todo vai ser usado. Sacou? Bonita a tua pergunta, garota. Show de bola. Vamos passar tudo isso aí para segundos?
56 minutos, eu vou multiplicar por 60 para passar para a segunda. 6 vezes 6, 36 foi 3, 30 mais 3, 33, estamos salvos. Mais um zero, mais os 40 segundos da parte decimal, 3.400 segundos. Qual era a letrinha? A de amor, olha que bonito. Muito bem. Altas questãozinhas, teve que usar de macete, teve que usar de moleza, tinha que ter a noção de potência, tinha que ter carinho na resposta final ali, né, de não se empolgar com as unidades no final. Então, muito legal. E esse cara é do mal, tu vê, né? Porque ele colocou 56,6 segundos. Tu imagina um cara que está nervoso no vestibular, está acostumado a trabalhar em segundo, aí chega lá 56,6, ele até chora de alegria, assinala e vai embora. Né? Tem que estar muito calmo no dia para fazer acontecer a coisa. Show de bola, gostei de ver, hein? Qual é a próxima?